Olá, estamos de volta aqui agora para falar um pouquinho sobre expressão algébrica, tá? O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica nada mais é que continhas, né, feitas com números, letras e operações. Lembra que vocês faziam continhas 1 mais 2 mais 20 menos 3 mais 7? Isso era uma expressão numérica, porque ela só apresentava números. Agora a gente vai ter a letra no meio disso aí vira uma expressão algébrica. Então eu tenho aqui, ó, dois exemplos de expressão algébrica. 4x mais 3y menos 5 é uma expressão algébrica. 5a mais 2b, outra expressão algébrica. Tá? Então, isso é expressão algébrica. É uma expressão que contém números, letras e operações. Tudo bem? Termo. Termo também é algo muito importante na álgebra. Tá? O que é um termo? Um termo é cada pedaço de uma expressão algébrica. Tá? Onde a gente identifica, nesse termo, a gente pode identificar dois elementos fundamentais para a álgebra. Um deles é o coeficiente. Tá? O que é o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha a letra. Tá? Normalmente, esse coeficiente ele tem um sinal. No caso aqui, ó, quando não tem sinal nenhum, a gente entende como positivo. Se eu tivesse sinal de menos, o coeficiente seria negativo. Tá? Então, tomem cuidado porque o coeficiente ele também apresenta sinal. Tá? Não é só o número, mas sim o número com o sinal. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um termo 5xy. Isso é um termo algébrico, tá? Poderia ser um pedaço de uma expressão algébrica ou a própria expressão algébrica, tá? Porque aqui eu tenho a operação de multiplicação. Então, 5xy é o meu termo, tá? Quem é o coeficiente? O número 5, no caso aqui 5, positivo. Outra parte importante do meu termo é a parte literal. Tá? O que é a parte literal? É a letra ou o grupo de letras que eu tenho nesse meu termo. Então aqui, ó, usando o mesmo exemplo, ó, 5xy, quem é a parte literal? Eu esqueço o sinal, esqueço aqui, ó, o coeficiente, né, o valor do coeficiente aqui, ó, com o sinal, e fico somente com as letras, ou se tiver uma letra só, a letra. Então, ó, xy é a minha parte literal. Se eu tivesse aqui, ó, x ao quadrado, seria x ao quadrado y. Ou se eu tivesse só 5x ao quadrado, a parte literal seria só o x ao quadrado. Tá? Então, parte literal é a parte da letra, coeficiente, o número com o seu sinal. A expressão algébrica ela é usada muito para representar situações escritas na língua portuguesa, transformando para a língua matemática. Então, por exemplo, eu tenho uma situação aqui, ó, o dobro de um número menos 8. Tá? Eu tenho aqui, ó, escrito em português, e aí eu uso uma expressão algébrica para transformar esse português em matemática. Então, o dobro de um número, como eu não sei qual é o número, eu chamo esse número de m, pode ser x, pode ser a, qual número for, e aí o dobro de um número, 2m, menos 8, menos 8. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha expressão algébrica que representa isso que está escrito aqui em cima. Outra forma de usar a expressão algébrica é, por exemplo, aqui quando eu tenho uma figura eu quero achar o perímetro ou a área dessa figura. Só que eu não tenho tamanhos. Não está falando que aqui vale 10 centímetros, 15 centímetros. Está falando que aqui vale 2x, né? Ó, a largura é 2x e o comprimento é 3y. Então, qual é o perímetro dessa figura? Eu vou representar o perímetro em função desses termos aqui, ó. Então, eu vou criar uma expressão algébrica para representar o perímetro. Então, o perímetro vai fazer o quê? Não é somar os quatro lados? Então, eu vou fazer 2x mais 3y mais 2x de novo, mais 3y de novo. Então, fica assim, ó, 2x mais 3y mais 2x mais 3y. E aí eu vou tentar simplificar essa expressão, porque ela está muito grande, e ela apresenta termos semelhantes. O que é um termo semelhante? É quando o termo apresenta a mesma parte literal, ou seja, tem a mesma letra aqui, letras ou letra com expoente. Então aqui no caso, ó, x é igual, né, semelhante a x. Então,
mesma parte literal aqui, ó, parte literal semelhante aqui, ó, congruente, tudo bem? Se tem a mesma parte literal, eu posso juntar termos que tenham a mesma parte literal. Então, 2x mais 2x, 4x. A mesma coisa eu faço aqui, ó. 3y tem outro com a mesma parte literal. 3y. 3y mais 3y, 6y. E aqui eu posso juntar? Não. Por que que eu não posso juntar? Porque esse tem uma parte literal e esse tem outra parte literal. Então eu não junto, tá? E por ser um termo diferente desse, eu não posso juntar. Tudo bem? E uma coisa também que é muito útil na parte da álgebra é conseguir classificar as expressões algébricas de acordo com a quantidade de termos que essa expressão algébrica tem. Então, se eu tenho uma expressão algébrica que tem um único termo, a gente chama de monômio, tá? Monômio. Então, ó, 3x é um monômio, menos 7cmz é um monômio, menos 2,54wxyz é um monômio. Tudo isso aqui é a parte literal e isso aqui é a parte é o coeficiente, tá? Então, ó, qual é o coeficiente desse monômio? Menos 2,54. Qual é a parte literal? Wxyz, tá? Quando eu tenho uma expressão algébrica com dois termos, eu chamo de binômio. Então, aqui, ó, 7x mais 8 é um binômio. Tem dois pedaços, dois termos. Esse aqui, a parte literal é x, coeficiente 7. Esse aqui não tem parte literal, tá? E o coeficiente é mais 8 ou somente 8. Outro exemplo de binômio, menos 3b mais 5,1d, tá? Dois termos, dois pedaços, binômio. Presta atenção que aqui é b e aqui é d, tá? Partes literais diferentes, então eu não posso fazer operação com eles, tá? De adição e subtração, tá? Quando eu tenho três termos na minha expressão algébrica, eu chamo de trinômio. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 é um trinômio. Aqui, parte literal, x ao quadrado. Aqui, parte literal, x. Percebam que a letra é a mesma, porém esse aqui tem ao quadrado e esse não. Então, eles são termos distintos, tá? Eu não posso juntar, não posso somar, não posso subtrair, tudo bem? Porque são termos distintos. Mesmo a letra sendo igual, são partes literais diferentes. E esse aqui não tem a parte literal, tá? 13m menos 5n mais 4, outro trinômio. Quando que ocorre um polinômio? Quando eu tenho 4 ou mais termos na minha expressão algébrica. Aí a gente dá o nome de polinômio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então essa expressão algébrica chama-se polinômio. Pode perceber que aqui, ó, são diferentes, por quê? Porque a letra x tem expoentes diferentes. Aqui é x elevado a 1, x ao quadrado e x ao cubo. E aqui nem tem parte literal. Então eu tenho quatro partes, na verdade, três partes literais diferentes e uma ausência de parte literal. Então eu tenho quatro termos distintos. Então isso chama de polinômio. Às vezes eu tenho uma expressão algébrica que tem 20 termos, tá? Vai chamar polinômio? Não sei, eu tenho que primeiro reduzir, eu tenho que simplificar essa minha expressão, efetuar a adição ou subtração dos termos semelhantes, e aí depois que eu fizer isso, eu vejo se eu tenho 4 ou mais termos na expressão, tudo bem? Aqui eu tenho E mais F mais J mais K mais M mais P mais R. Todos os termos apresentam parte literal diferente, então aqui eu tenho 3, 6, 7 termos, então eu tenho um polinômio, tudo bem? E assim vai. Então, se tiver 4 ou mais termos, a gente chama de polinômio. Aqui eu tenho dois monômios, e para representar qual é o coeficiente e qual é a parte literal. Tem, ó, 4x ao quadrado. O coeficiente é 4. A parte literal, x ao quadrado. Então, eu escrevo aqui x ao quadrado e aqui eu escrevo 4. Aí vocês vão escrever nos comentários quem é desse monômio aqui, ó, quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Escrevam aí para eu ver a participação de vocês, se estão assistindo às aulas e se estão prestando atenção, tá bom? Fica aí
a parte dos polinômios aí, a nomenclatura, coeficiente. Prestem bastante atenção, anotem esses termos, porque esses termos são muito importantes, tá? Saber o que é um coeficiente, saber o que é a parte literal, é muito útil para poder trabalhar com as questões da álgebra, tá? Um abraço e até mais. Não esqueçam, hein? Coloca aí o coeficiente e a parte literal nos comentários. Tchau, tchau.